Você teria coragem de dividir quarto com um desconhecido ao chegar na Espanha? Se você teria coragem de chegar aqui, você provavelmente deve ter ouvido ou escutado alguém falar sobre habitación, ou seja, habitação, ou seja, um quarto compartilhado, uma casa, viver numa casa compartilhada. Se você tem essa coragem de dormir no mesmo espaço com várias pessoas, dividir às vezes comida, dividir cozinha, dividir banheiro, dividir às vezes a sala, tudo dividido, ou seja, uma casa compartilhada, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou contar tudo que você precisa saber, como funciona uma habitación aqui na Espanha. Ou às vezes a gente no comentário fala habitação, tá? Por quê? Porque é uma pergunta que sempre o pessoal me fala, como que é viver numa habitação, como que é morar? E graças a vocês que tiveram essas dúvidas, eu encontrei um inscrito do canal, um grande amigo meu, que me vai ajudar a responder tudo isso. Não vai ser só de mim, porque eu tenho uma experiência, mas já faz um tempo que eu não moro de habitação, mas sim uma experiência recente, porque ele faz 2 meses e meio, se eu não me equivoco, que ele chegou aqui na Espanha, está na região de Madrid e está vivendo numa habitação, e hoje ele vai contar tudo para vocês. Ele me mandou uma mensagem, escreveu, explicou tudinho que a gente precisa saber, como que é alugar uma habitação, como que funciona, precisa de documento, não precisa de documento, quanto que é o valor. Tudo que você precisa saber vai estar nesse vídeo. E no final, não se esqueça que eu vou colocar o vídeo de como que é o quarto dele, como que é a cozinha, as áreas que ele tem em comum, para mostrar para vocês mais ou menos na realidade, na prática, de como é uma habitação aqui na Espanha. Se você está vindo para cá, principalmente com pouco dinheiro, pensando em economizar, esse vídeo é essencialmente obrigatório para você, tá bom? E não se esqueça que você vai escutar tanto eu falando, mas sim a história do Gustavo, que é um inscrito do canal que está vivendo na habitação, e ele vai me responder várias perguntas que eu fiz para ele. Não quis aparecer no vídeo, mas vai ajudar muito a vocês de saber como que é uma habitação. Mas para quem não me conhece, meu nome é Milton Godoy, esse é o canal Vou para a Espanha, um canal dedicado a mostrar a realidade de quem está vivendo aqui, com informações sempre sinceras, realistas, experiências reais, e ajuda para ajudar vocês a tomar as melhores decisões se você está pensando em migrar. Mas também é um canal dedicado para quem vem para turistar, porque a gente tem alguns vídeos com quem vem para turismo, mostrando como que é o turismo aqui, e também tem alguns serviços, tá, gente? Como passagem aérea, seguro viagem, tour fotográfico, transfer, entre outros. Manda uma mensagem lá para mim que a gente vai estar podendo ajudar vocês. E também já quero deixar para vocês aqui um pequeno espaço que a gente tem um grupo gratuito no WhatsApp, um grupo muito legal, tem muita gente boa lá. O pessoal sempre comenta comentários positivos sobre esse grupo. Se você quiser fazer parte, é só você entrar aí, uma vez na semana eu adiciono todo mundo e você logo fazer parte. Se você quer somar, esse é o grupo. Se não quer somar, nem precisa pedir pedir a solicitação para entrar no grupo, tá bom? Tem regras e precisa ser seguido. Mas vamos lá, direto ao assunto já. Antes eu quero explicar para vocês, se você não sabe, o que é uma habitação, tá? Uma habitação, aqui na Espanha, ou habitação, você vai ver eu falando esses dois, é um quarto onde você mora com várias pessoas na casa e você não tem o contrato, ou seja, o aluguel completo da casa. Você só aluga o quarto, tá? No Brasil, geralmente a gente chama de república, né? Muitos jovens, quando vai fazer universidade e tal, cidades maiores, moram na república, ou seja, são uma casa com várias pessoas. No exemplo de hoje, eu vou contar a realidade de um inscrito do canal, Gustavo. Quem está lá no grupo do WhatsApp já conhece o Gustavo. Ele não quis aparecer, mas eu agradeço demais ele por ter respondido todas as minhas perguntas, ter tirado as minhas dúvidas, e principalmente de quem está chegando agora, porque é recente. Eu já morei em habitação, mas foi há muitos anos atrás. Então eu quis trazer isso bem atualizado. E esse vídeo vai ser um vídeo bem guia mesmo para você saber de tudo, de como que é a habitação. Quando a gente fala de morar numa habitação aqui na Espanha, muita gente não entende muito bem o que significa. Então, assim, é importante você entender de como que é. Então, hoje eu vou mostrar para você na prática como que funciona, como que aluga, o que que tem, o que não tem, sobre isso, beleza? Vamos lá. Para ajudar, então, como eu já falei para vocês, eu chamei o Gustavo, que é um inscrito do canal, tá lá no grupo, já chegou 2 meses e meio aqui na Espanha, tá?
e eu fiz algumas perguntas para ele, ele me respondeu escrito, que eu vou estar aqui conversando com vocês. Então as perguntas que eu fiz foi ele que respondeu e a realidade dele, tá? A realidade do Gustavo. O Gustavo, ele chegou aqui em Madrid há 2 meses e meio atrás e ele conseguiu uma habitação na cidade de Valdemoro. A cidade de Valdemoro, para quem não conhece aqui, ela pertence à Comunidade Autônoma de Madrid, ou seja, o estado de Madrid, tá? É uma cidade bem localizada, tem vários transportes públicos. Ele, como é um cara jovem, tem menos de 25, 26 anos, então ele paga o abono de transporte mais barato que tem na Comunidade de Madrid, que hoje, se eu não me engano, está em 8 euros, tá? Não tenho certeza. Mas então ele está morando nessa habitação, e nessa casa são 5 pessoas, tá? São 5 pessoas que moram nessa casa. E essa casa tem 3 quartos. O que ele me contou é que um quarto é da dona, ou seja, a proprietária que aluga a casa, ou ela é a dona da casa ou a proprietária, isso eu esqueci de perguntar, tá? E os outros inquilinos, ou seja, os outros moradores são: um quarto são 2 pessoas do sexo masculino, que é ele mais um companheiro, e outro quarto é do sexo feminino, são 2 meninas que moram nesse outro quarto. E ele me falou também, ele me falou que eram 5 pessoas, mas agora eu lembrei, são 6, que não sei se às vezes esporadicamente o filho da dona vai na casa e aí ele fica com a sala. Então a sala, no caso, pelo que ele me falou, não dá para dizer que se é 100% dividido, ou seja, ele pode ligar a televisão ou não, mas a sala, o filho dela fica com a sala quando está em certos períodos da casa. Então só aí você já vai entender um pouco o raciocínio. Muitas pessoas me perguntam: Milton, mas eu encontrei uma habitação e o preço é bem mais barato do que o aluguel? Sim. Por quê? Porque as pessoas dividem muita casa. A maioria das pessoas, e nisso inclui muitos brasileiros, para economizar, para sobrar mais dinheiro, ele mora no quarto, ele com a esposa dele, com o filho, dependendo da situação, e depois ele aluga todos os outros quartos e às vezes aluga até a sala. Eu já conheci gente que mora na sala e aluga os outros 6 quartos para pagar as contas, para pagar as despesas e principalmente para ganhar um dinheirinho. Como eu falei, a casa dele tem 3 quartos e o Gustavo, ele divide o quarto com outra pessoa. Então, assim, aqui entra já duas opções que você tem de quarto, que às vezes é um quarto sozinho para você, ou se não um quarto compartilhado, com 2 pessoas, 3, depende da situação. É igual, imagina um hostel, você vai num hostel hoje, tem hostel que tem 8 a 10 pessoas num quarto, e essas casas também, igual, ele divide um quarto com outro companheiro, tá? Eu perguntei pro Gustavo como que era o espaço. Ele me falou: é um espaço bem pequeno, tem pouca privacidade, não tem tranca na porta. Geralmente o pessoal não deixa tranca na porta por um tema de segurança e tal. Alguns sim, outros não. Mas ainda mais porque no caso dele é dividido, mas às vezes se fosse sozinho, geralmente eles deixam uma tranca. E ele me falou que paga o valor de 230 euros por mês, com a internet já está incluída. Porém, os gastos ele tem que pagar um pouco, que depois mais para frente a gente vai comentar. Como que funciona? Tem um contrato, você faz um contrato, você assina um contrato com a pessoa da casa? Não, gente, essas habitações não tem um contrato. A única coisa que ele falou é que a mulher assina uma nota fiscal para ele quando ele faz o pagamento e é isso, tá? Com a parte que muitas pessoas perguntam, é possível empadronar no quarto? É possível, tá? Varia muito de pessoa para pessoa. Geralmente a pessoa no primeiro mês, no segundo mês ali, ela não vai empadronar você. É um caso de você conversar com a proprietária da casa e depende do tempo que você tiver na casa, pode ser que sim ou não. Isso é um assunto um pouco delicado porque você tem que conversar com o proprietário da casa e ele te explicar certinho se ele vai te empadronar. Como que o Gustavo arrumou essa casa? Ele chegou no mesmo dia que ele chegou em Madrid, ele já tinha pesquisado, principalmente nos sites como Idealista, que é um site bem confiável, porém você tem que ficar atento, e conversou pelo chat com a proprietária e no mesmo dia alugou. O único pedido dela que ela pediu foi 2 meses adiantado. Nessa parte, eu quero dar um adentro, porque assim, tem gente que pede 1 mês, tem gente que pede fiança,
Aí essa parte é um mundo, sabe? Depende do valor, depende do que tem na habitação. Tem pessoas que pedem mais, tem pessoas que pedem menos. Se a habitação for bem simples e tal, geralmente é isso, 1 mês, 2. Antes nem pediam nada, mas de um tempo pra cá começaram a pedir. Então venha preparado, tá? Aí eu também perguntei pra ele como que funciona a parte da limpeza. Daí ele falou assim pra mim, ó, que na casa tem os revezamentos para limpar o banheiro e cada um cuida do seu quarto. Então ele com o companheiro dele cuida da limpeza do quarto e a cozinha também é compartilhada. Então a regra ele falou que tem uma regra lá que é assim, que você tem que cozinhar a maior quantidade possível para guardar, para economizar o gás. Então, assim, já é uma coisa que o apartamento dele tem lugares que é mais tranquilo, mas geralmente o pessoal faz isso. Você cozinha às vezes 1 vez, 2 vezes, para 2, 3 dias, tá? Também tem outra regra que é lavar roupa, é só 1 vez na semana. Eu também, numa das habitações que eu morei há muitos anos atrás, tinha essa regra, que é só 1 vez na semana que podia lavar roupa. E aí era bem complicado, porque a máquina não cabia de meu e da minha esposa, porque não daria. Não dava duas pessoas, e eu trabalhava, sujava muita roupa, então assim, é complicado. Tem gente que tem um pouco mais de liberdade, tem outros que não, tá? Sobre o barulho, perguntei pra ele como que é, ele falou que é tranquilo, consegue descansar bem, o companheiro é de boa nessa parte de barulho. Tá? Também perguntei para ele algumas situações desconfortáveis que já passou. Gente, lembrando que depois, no final do vídeo, eu vou mostrar o vídeo que ele me mandou, ele vai estar falando um pouquinho e vai mostrando o quarto para ele. Então vocês ficam aí, acompanhem o canal que tem muita coisa boa. Perguntei para ele, já aconteceu alguma coisa chata, tal, e aí ele me falou que o companheiro dele comeu toda a comida e teve uma vez que pegou até um dinheirinho, um trocadinho dele que sobrou. Então, assim, não dá para confiar 100% nas pessoas que você divide casa. Tem que ficar esperto com seus pertences sempre, sempre, tá? E já quero fazer aqui, falar sobre como que é a cozinha. Geralmente toda a cozinha, depois vocês vão ver no vídeo, eles têm um espaço na geladeira, que cada um tem seu espaço, tem espaço no armário, cada um tem seu espaço. Sempre para tentar essas regras para ficar algo mais tranquilo e mais sociável possível, tá? Porque senão vocês sabem como vira bagunça. Mas acontece de ter gente comendo suas coisas e com relação ao dinheiro, até alguns clientes que chegam e vai para hostel, eu já falo, ó, dinheiro sempre com você, não vai deixar nada, porque assim, não dá para confiar 100% nas pessoas, tá? E nessa parte de segurança, perguntei para ele, mas eu conheço lá Valdemoro, sei que é uma cidade de ser bem tranquila, mas no quesito das pessoas que moram com ele, como que é, ele falou que os pessoais são muito legal, tranquilos, só o companheiro de quarto que ele tem que ter um pouquinho mais de atenção ali, por causa dessas coisas que passaram com ele, tá? Outra coisa mais que eu perguntei pro Gustavo é que foi o desafio dele, como que ele tá achando. Ele falou assim, cara, que às vezes a melhor forma de manter ali a tranquilidade na casa é evitar conflitos. Isso é já uma dicana que o Gustavo deu, que é evitar conflitos. Às vezes você tem que engolir alguma coisa, deixar pra lá, pra não sair prejudicado, se sua opção, você só tem aquilo, entendeu? Se você já é um cara mais estressado e tal, mano, manda lá, fica nervoso e você busca a vida, entendeu? Buscar a vida é o quê? Muda de habitação, muda de casa, mas se não, você fica mais tranquilo e é isso. É que assim, gente, começar uma vida nova em outro país é um baita aprendizado. É um baita aprendizado e às vezes você tem que às vezes engolir algum sapo para você aguentar. Sobre isso, eu já vou adiantar aqui que o próximo vídeo eu vou estar falando muito com relação a isso, como vencer aqui e viver uma vida mais tranquila possível, tá? Mas isso vai ser para o próximo vídeo. Mas é assim, a habitação é dividir com pessoas. Você pode ter certeza que às vezes você pode encontrar uma pessoa boa, como você pode encontrar pessoas ruins, uma pessoa que não dá certo. Ele ainda teve sorte de não pegar uma pessoa que fuma, tem muitos fumantes, que aí outras coisas. Ou uma pessoa que não tem muito negócio de limpeza, muita higiene. Então, gente, é complicado, mas é assim, se você está pensando em economizar, vindo com pouco dinheiro, é a habitação que vai te salvar, tá? Aí eu perguntei pro Gustavo, vale a pena ou não morar em habitação e para quem que você acha? Porque eu tenho minha opinião, mas eu queria ouvir a opinião dele.
E ele falou assim que sim, no começo vale muito a pena, principalmente para quem está chegando e com pouco dinheiro. Isso é fato, é uma forma de se economizar, até você arrumar trabalho e guardar um pouco para alugar um piso ou algo melhor no futuro. A habitação vai te ajudar. Agora, se você já vem, né, com uma reserva financeira, com um trabalho já garantido, talvez valha a pena você investir às vezes numa habitação sozinho, tá? Porque o Gustavo, lembrando, o Gustavo tem uma habitação compartilhada. Mas se você já tem um pouquinho, eu acho que vale a pena você ir para uma habitação sozinho. Você vai pagar um pouco mais caro, mas vai valer a pena, tá? Se você já vem com uma outra situação melhor ainda, se possível tentar um piso, muito melhor. Ou um estúdio, seria mais pequeno, mas tudo depende. Eu não perguntei para ele com outros perfis, mas eu já vou dar um adentro para vocês de outros perfis. Se você vem até aqui com a sua esposa, um casal, cara, a habitação vai legal, por um tempo vai legal. Duas pessoas, depois é duas pessoas trabalhando, vocês conseguem economizar e tal, duas pessoas legal. Solteiro, sem dúvida, solteiro tem que ir para habitação mesmo, economizar, criar contato e por aí vai, é solteiro. Agora, casal com filhos ou pessoas com animais, você tem que, principalmente com filhos, tá? Com filhos acontece de ter habitações que alugam com filhos, só que são bem menos. É bem difícil encontrar alguém disposto a aceitar casal com filho. Com filho, se eu fico pequeno, mas vamos dizer, é um pouco mais tranquilo, mas ali, se tiver dois, três, cara, é praticamente impossível você morar numa habitação. Imagina você morar num quarto com dois filhos teus, três filhos teus, nem cabe, não tem condições. Tem gente que vive assim? Tem, meu. Tem muito. Conheço gente que mora com família, que são duas, três famílias na casa. Cada família mora. A irmã mora num, o cunhado mora na outra e a família vai. E é cada um com dois, três filhos. Vive. Não sei como, mas vive. Mas assim, alguém externo que você vai conhecer no aplicativo, que não te conhece, colocar você com duas, três crianças na sua casa é bem difícil mesmo, tá? Não te digo impossível, porque impossível é uma palavra muito forte, mas é bem difícil, tá? Entra aqui já também com animais, tá? Com pets, cachorro, gato, geralmente. Tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam. Então, assim, por exemplo, até no Gustavo, vocês vão ver no final do vídeo, que ele tem lá o cachorro acho que deve ser da dona, mas tem lugar que não aceita. Então, assim, tem que conversar bem antes, tudo certinho, porque é complicado de dizer. E aí eu perguntei pro Gustavo que dica que ele dava pra galera, tá? Primeira dica que ele deu, que eu também super falo nos vídeos, cara, não fica perdendo seu tempo tentando alugar do Brasil, tá? Primeiro, que é fácil você cair num golpe, e dois, a pessoa geralmente quase não vai te responder, tá? Não te vai te responder. Por quê? Porque você não tem o número do Brasil ou tal, você não sabe falar. E se mandar um WhatsApp com o número lá do Brasil, não vai te responder. O Gustavo mesmo, quando chegou, eu falei, a primeira coisa é mudar para um número espanhol, que você vai mostrar que você está aqui e a pessoa vai te dar mais atenção, tá? Os sites, Idealista, funciona bem, olha lá no Idealista e, cara, baseia lá e tenta evitar de alugar estando no Brasil. Por que eu falo isso? Porque eu já vi muita gente sofrendo golpe, chega aqui não tem, entendeu? Então é melhor você vir aqui, alugar uns dias um hostel, um hotel, um Airbnb e buscar daqui, tá? Lógico que depende muito do seu perfil, você vai encontrar mais rápido ou vai demorar um pouco mais, mas aí você vai perder de dinheiro, porque, eu conversei com o cara, ele falou que vai me esperar, mas espera aí, ele vai te esperar sem te cobrar nada? Não, ele me cobrou não sei o que. Cara, é confiar, mas eu não recomendo. Então assim, gente, eu vou agora colocar os vídeos do Gustavo e logo eu volto aqui para dar o veredito final, beleza? Bom, entrando aqui a gente tem a cozinha do apartamento. Cozinha pequena. Aqui a cozinha. Tá. Aqui a geladeira. Bom, aqui normalmente cada um tem uma parte, né, para colocar suas coisas. A minha é essa aqui de cima. E quando não cabe eu coloco em qualquer lugar aqui mesmo. Normalmente, às vezes mexem, mas acontece, né? Não tem muito o que fazer. Aqui é o resto da cozinha. Micro-ondas ali. Fogãozinho. Essa parte aqui de fora é onde lavar as roupas. Que é estranho estar lavando roupa agora, porque uma das regras da casa é lavar roupa só na sexta. Aqui é um pouco da vista de fora.
Esses prédios aqui, todos eles na parte de baixo são todos comércios. Sempre vai ter alguma farmácia, uma peluqueria, é tudo comércio. Essa parte aqui é a minha parte do armário, no caso. Essa parte aqui, no caso, é a minha. Só essa parte aqui de cima. Ela também, se não couber, eu coloco em qualquer outra parte aqui. E basicamente é isso. Cozinha relativamente pequena, mas não costuma ficar muita gente agrupada aqui não. Esse aqui é o Paquito. Melhor que meu companheiro de quarto. Se pudesse eu dividir quarto com ele. E é isso a cozinha. Bom, esse é o meu quarto, não tem muita coisa. Aqui um guarda-roupa. Ele é um quarto compartilhado. Eu pago 230 euros nele. Consegui pelo Idealista. No mesmo dia que eu cheguei em Madrid, eu consegui ele pelo Idealista. E para alugar eu tive que dar 2 meses adiantados e só. É isso, pessoal. Vocês viram aí, o Gustavo falou dos preços, falou as coisas, falou tudo certinho, mostrou como que é o espaço dele. É um espaço bem pequenininho, mas no começo é isso, tá pagando barato, 230. Quem já viu outros vídeos, já mostrei outros vídeos, sabe que eu sempre falo para vocês fazer um pouco o preço a mais, porque em Madrid geralmente é mais caro. Gente, o que eu quero falar para vocês é, habitação é para quem vem com pouco dinheiro, tá querendo economizar, é o caminho. É a melhor opção no começo mesmo, não tem outro jeito. Se você tem pouco dinheiro, você vai cair na habitação e é assim, é sorte. Na habitação você vai encontrar pessoas boas e vai encontrar pessoas ruins. Se eu for falar para vocês de coisas ruins que passam em habitação, tem bastante, mas tem muita gente que é de boa. Conheço gente que tem filho, tem criança que mora em habitação, que é um amor, vive numa paz, vive numa tranquilidade. E tem pessoas que às vezes sozinho moram numa casa e é bem complicado. Por quê? Porque tem cheio de regras, às vezes você não pode chegar tarde, não pode cozinhar tarde. A coisa mais importante é você combinar e conversar tudo antes de entrar, tá? A pessoa vai falar se vai estar os gastos incluídos ou não vai estar os gastos incluídos. Tem muitas que tem os gastos incluídos? Tem, mas a maioria hoje em dia já não está colocando os gastos mais incluídos. Às vezes coloca só a internet e a água, mas a luz e o gás, eles começam a mexer. Por quê? Porque senão tem muita gente que... como que eu posso falar para vocês? Se aproveita e tá incluído o gás, vou deixar ligada a caldeira, vou deixar o negócio aquecendo o dia inteiro. Então, para evitar esses gastos, eles colocam algum preço, tá? Divisão e tal. Na parte de comida, é uma parte bem chata, a maioria das habitações, tá? Porque são bastante pessoas cozinhando. Então, você vai chegar num dia e vai querer cozinhar, outra pessoa tá cozinhando. Então, isso aí que o Gustavo falou e passou, tem que cozinhar às vezes 1 ou 2 vezes na semana, já para a semana inteira, e se não tiver, você tem que preparar alguma coisa fácil, rápido, para você comer ali, um pão, alguma coisa. Lógico que a maioria é assim, você usou, lavou, limpou, entendeu? É assim. Não posso deixar para amanhã? Não, porque outra pessoa vai querer. Habitação é isso, gente. É um quarto, uma casa compartilhada, você vai dividir com pessoas, você vai lidar com pessoas, mas é muito bom se no começo você chega, encontra pessoas boas, encontrar contatos, conversar com pessoas, as pessoas vão te dar dica, e é isso. Se você chegou até aqui, ficou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho, vai ter novos vídeos. E a gente fez um resumão de como é a habitação e acompanhe o nosso canal, porque vai ter vídeos muito interessantes. Meu muito obrigado, quem ficou até aqui, e até o próximo vídeo.